Dentre as figuras proeminentes da cultura e da história das Alterosas, certamente merece lugar de destaque a pessoa do professor Roque Camelo. Impossível é, e injusto seria mesmo, dissociar a primazia da vila, cidade e capital das Minas Gerais desse seu ilustre e grande benfeitor. Se muitos hoje reverenciam a importância que Mariana ganha ao perpassarmos os fatos relevantes que nas últimas décadas foram trazidos a lume, isso se deve em grande parte às lições do celebrado professor Roque, dos seus discursos e pronunciamentos de invejável verve, de sonora e natural eloquência, sempre com muita elegância de gestos e de comportamento, e na direção às pessoas, ao seu público-alvo, e nos seus inesquecíveis artigos sobre a histórica cidade e sua riqueza cultural. O Dia de Minas, comemorado no dia 16 de julho, é produto de sua luta. Resgatando as atas de criação da primeira vila de Minas, por Antônio de Albuquerque, em 8 de abril de 1711, a mando da coroa portuguesa, e da primeira eleição livre da capitania, em Mariana, em 4 de julho daquele mesmo ano de 1711, Roque Camelo propôs ao governador Francelino Pereira, em 1979, que o estado de Minas Gerais tivesse um dia oficial para celebrar o seu batismo histórico, nas palavras do mesmo professor. Em elucidativo artigo, lembra o nosso homenageado. Havia feito em 16 de julho de 1977, na Academia Marianense de Letras, um pronunciamento comemorando o 281º aniversário da Fundação de Mariana, oportunidade em que apresentei minha pesquisa e a ideia de que aquela data fosse celebrada como Dia de Minas. Em meus levantamentos, deparei-me com o fato de que nosso Estado era o único a não comemorar uma data genuinamente sua. Na realidade, tudo se passava como se o 21 de abril, momento de justa homenagem a Tiradentes, fosse uma efeméride mineira. E continua: embora de se louvar, e que o seja sempre, venha a ser um episódio ocorrido no Rio de Janeiro quase 200 anos após o descobrimento de Minas. Em resumo, é uma data nacional, não genuinamente mineira. Por outro lado, por volta dos nossos anos 70 do século XX, corria solta uma campanha para desmembrar o Triângulo Mineiro, tornando um estado independente, e falava-se também em criar outro com o norte de Minas. Assim sendo, hoje teríamos um território desfigurado historicamente. Percebia-se que a manobra não era propriamente mineira, aspecto a merecer considerações que ele faria no futuro. Ora, destaca ele que uma data de batismo seria instituir um momento de reflexão em favor da unidade não apenas territorial, mas da integração das muitas minas com o seu caráter e suas cores que se desenham e se materializam na mineiridade. Esse sentimento que todos nós conhecemos bem, não é? Esse ideário foi o fulcro para compor a justificativa para que, em lei estadual, que é a Lei 1561 de 79, 10 anos após, na Constituição Estadual, no artigo 256, se consagrasse o 16 de julho como Dia do Estado de Minas Gerais. E ainda diz o professor Roque: propus a data de aniversário de Mariana em razão de suas primazias históricas de vila, capital, cidade, bispado. Além desses pioneirismos, foi a única cidade mineira de todo o período colonial, primeiro exemplar urbanístico do país, projeto do engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim, a mando de Dom João V em 1745, e primeiro centro universitário com seus cursos de filosofia e teologia em 1750. Isso num artigo do professor Roque, intitulado Como Nasceu o Dia do Estado de Minas Gerais. E a despeito de ser um homem de paz, o professor Roque não deixava
de reagir energicamente a atitudes absurdas e sem sentido, como aquela do governador Pimentel, quando esse quis suspender as comemorações do Dia de Minas em alegado respeito à catástrofe que assolou o município de Mariana com o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco em 2015, quando a Primaz de Minas, ao contrário, merecia que sua memória devesse ser celebrada e cultivada sempre, com muito mais razão naquela época. Notável presidente da Casa de Cultura e Academia Marianense de Letras, o professor Roque Camelo pertencia aos quadros do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e era presidente da Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico da OAB-MG. Dentre as suas inúmeras obras, eu destaco a última que produziu pouco antes de nos deixar. Assim nasceram as Minas Gerais, uma visão panorâmica da história. Belo Horizonte, Nitro, 2016. Em riquíssima edição, com magníficas ilustrações e comentários apropriados de intelectuais e acadêmicos que bem o conheciam e admiravam. Eu, que convivi com o professor Roque por cerca de 2 anos e meio apenas, o tive como amigo, como inspirador de minhas produções literárias e como um homem que sempre ficará na história como grande benfeitor de Mariana das Minas Gerais. Um homem culto, um homem probo, um homem sábio. Muito obrigado.